Fala galera, aqui é o professor Washington do canal Saúde Total. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em Goiânia, estou aqui em Goiânia no trânsito. Véspera de feriado, saindo do trabalho aí nessa quinta-feira braba. Saí aqui do meu trabalho. Tô contente, tô feliz, apesar dessa crise aí no país, o coronavírus e tudo, mas eu acredito que a gente tem que ser agradecido, né? Em tudo dar graças, né? Agradecer pela vida, agradecer pela vida dos nossos parentes, dos nossos amigos, agradecer pela vida dos nossos inimigos, porque a gente não pode carregar ódio e raiva no nosso coração, né? Vocês vão me desculpando aí, de vez em quando meu rosto vai ficar escuro, porque eu tô no meu carro aqui e a lâmpada do carro queimou. E pensa só, como você diz, eu vou ter que mandar arrumar aqui a lâmpada interna do meu carro. Mas a gente vai passar por alguns locais aqui e vocês vão conseguir ver meu rosto, ok? O que é o canal Saúde Total? Como que eu decidi montar esse canal? Como que esse projeto começa? Esse projeto está muito no começo, tá? Eu sou químico, sou formado em química, eu sou bacharel e licenciado em química. Eu tenho pós-graduação na área de nutrição, né? Tenho pós-graduação também na área de... Eu tenho pós-graduação também na área de estudo de plantas fitoterápicos, tá? E eu sou um fitoterapeuta, né? Eu trabalho muito com os fitoquímicos, gosto muito de estudar sobre os fitoquímicos, que são as substâncias químicas colocadas por Deus nas plantas, nos alimentos, para nos dar saúde. E isso aí, pessoal, é uma dádiva, né? Eu acho que a gente tem que observar que Deus ele deixou para nós essas substâncias para que nós pudéssemos não apenas nos alimentar com qualidade, mas que nós pudéssemos também nos curar, né? Para que isso também servisse de cura para a gente. Como que surgiu essa ideia, né, de fazer um canal para falar sobre plantas medicinais, sobre fitoquímicos, sobre as substâncias químicas presentes nessas plantas medicinais, o efeito dessas substâncias químicas no nosso organismo, a toxicidade dessas substâncias no nosso organismo, né? Como que surgiu essa ideia? Pessoal, eu às vezes ficava doente, ia fazer algum tratamento médico, e eu sempre fui um cara muito curioso, e eu sempre gostei muito de ler, né? E eu pegava muito bula de remédio. O meu primeiro emprego, até assim um pouco antes disso, meu primeiro emprego como jovem aprendiz foi no hospital. Eu trabalhei no hospital, eu era repositor de soro e trabalhava na farmácia do hospital, e algumas coisas eu manipulava. Eu fazia álcool 70, eu preparava hipoclorito de sódio para higienização das macas, hipoclorito de sódio para higienização de mamadeira. Cara, eu tinha 15 anos e manipulava hipoclorito de sódio para esterilização de mamadeira, cara, na UTI neonatal. Hoje eu fico pensando a responsabilidade que era, né? Você preparar aí hipoclorito de sódio a 0,001%, né? Então assim, tipo, você pegava o hipoclorito, você tinha que diluir de forma bem correta, né, nos mínimos detalhes, porque isso, né, podia gerar uma contaminação em crianças que estavam no estado frágil e acabavam de nascer, né? E eu sentia assim muita responsabilidade com isso. E eu, nos meus horários vagos ali na farmácia, às vezes não tinha nenhum pedido ali para fazer, eu pegava as bulas dos remédios e eu ia lendo essas bulas, e eu ficava nervoso com aquilo. Às vezes eu ia ler uma farmacopeia, alguma coisa nesse sentido, e quando eu chegava ali nos efeitos adversos,
eu ficava muito, mas muito assustado. Eu olhava e falava, cara, eu pegava ali, por exemplo, um paracetamol e via que o paracetamol podia te matar, né? Podia fazer com que você precisasse de um transplante de fígado, né? Então, assim, era assim, realmente algo assustador, né? E assim, eu fui crescendo, fui estudando mais, aprendendo mais, né? E quando eu comecei na faculdade, eu fiz um estágio na indústria farmacêutica, né? Eu era analista, então eu trabalhava no controle de qualidade, né? Na indústria farmacêutica, né? Fiz muito ensaio de captopril, né? Com HPLC, né? Esses equipamentos aí sensíveis, né? Dentro da questão da química analítica instrumental. E observava muito essa questão, né, desses efeitos adversos, né? E eu comecei a procurar, né? Eu sempre acreditei que Deus ele é perfeito e Deus ele criou todas as coisas com perfeição. E quando você começa a estudar o nosso organismo, estudar a natureza, começa a visualizar isso, você percebe algo que Pasteur, né, Sir Pasteur percebeu, né, quando ele estava conversando com um ateu, o jovem ateu, né, recém-admitido na universidade que Pasteur trabalhava, começou a criticá-lo, né, porque ele estava com uma Bíblia. E Pasteur disse uma coisa interessantíssima. Ele disse assim: jovem, pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima dele. Eu sei que eu não sou, né, amplo conhecedor, apesar de passar aí 4 anos na faculdade, apesar de passar aí mais 2 anos aí de especialização. Eu sei que eu tenho que aprender muito, não conheço nada, né? Mas eu sei de uma coisa: a gente tem que ter a humildade de perceber que esse mundo maravilhoso que nós vivemos, que essa natureza maravilhosa que nós podemos desfrutar, que apesar da gente estar destruindo, ainda existem coisas maravilhosas que nós podemos desfrutar, né? Esse mundo esse mundo que se adapta às nossas necessidades, né? Um mundo em que você encontra perfeitamente, né, medicamento para qualquer coisa, qualquer doença você encontra nas plantas, né? E na dosagem certa, na dosagem necessária para o nosso organismo. Uma coisa que eu percebi quando eu trabalhei na indústria farmacêutica foi justamente isso. Você sintetizava uma molécula, aquela molécula ela ampliava o efeito terapêutico em relação ao problema de saúde, mas ampliava também o efeito adverso, o efeito nocivo, né? O efeito colateral, né, que a gente fala. Então, quando você olha e você vai utilizar as plantas medicinais, você observa o seguinte, que o tratamento dura mais tempo. Às vezes você vai usar um anti-inflamatório natural. Por exemplo, você vai usar, por exemplo, o açafrão para um problema de fibromialgia, por exemplo, que o açafrão tem um alto poder ele é um grande anti-inflamatório, mas para você ter efeito, você vai demorar, fazendo um tratamento, você demora 30, 60 dias para fazer o efeito. Enquanto você pega, por exemplo, um Prestic, um remédio, um anti-inflamatório potente, você vai ter efeito rápido, 15 minutos, meia hora. Só que o efeito colateral também é tremendo. Agora, o que você prefere? Você prefere ser curado, apesar de demorar um pouco? Ou você prefere ser curado rapidamente e arrumar um outro problema mais grave, né? Então é isso que a gente tem que perceber, né? E outro detalhe, o remédio é como o próprio nome diz, né? Remédio, ele remedia, né? Muitas vezes ele não te cura. Na verdade, a maior parte das vezes ele arruma um outro problema para você. E você toma um remédio para uma coisa, aí aquele remédio já te causa um outro problema, que você tem que tomar um outro remédio para esse outro problema, e é uma bola de neve, né?
E tem muita gente aí morrendo por causa do remédio e pagando para morrer. O incrível é isso, tem gente aí pagando para morrer, né? Então, por conta disso, nós criamos o canal. Eu vou continuar conversando com vocês aqui. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse início desse canal. E vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Deus, Ele quer que os seus filhos tenham saúde. Hoje, se você for numa igreja, as pessoas, os pregadores, os pastores vão estar pregando os milagres, né? Milagre. Hoje muitas vezes as pessoas vão em igreja por conta de milagre. Elas estão esquecendo Jesus e buscando os milagres. Na época de Cristo, na verdade, era também assim. As multidões iam até Jesus por vários motivos. E um dos grandes motivos é que Jesus curava mesmo, né? Mas ele veio para isso. Agora, a questão que as pessoas esquecem é o seguinte, que Deus deixou na natureza verdadeiros milagres que estão ao alcance das nossas mãos. Eu ando aqui nessa rua, dirigindo aqui, eu vejo várias plantas medicinais. Aqui na calçada, aqui, ó, coisa bem simples. Você olha e vai enxergando as plantas. E é algo que você sai aqui, você pega uma folha, você lava, você higieniza, né? E usa. E vai fazer um efeito tremendo sem aquele efeito colateral. Claro que as plantas você tem que ter vários cuidados com elas. Mas certa vez um rapaz disse, mas esse negócio de planta medicinal é perigoso, você pode se intoxicar. Aí eu falei para ele, cara, dá uma olhada na bula do remédio que você está usando aí. Eu acho que vai intoxicar muito mais do que a planta medicinal. É claro que nós temos que ter cuidado, né? Nós temos que realmente, é uma verdade que a gente tem que saber identificar, que nós temos que conhecer os efeitos, conhecer a toxicidade. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, a planta medicinal ela é muito mais segura do que o remédio que você está tomando na farmácia. É muito mais seguro. E, na verdade, a planta medicinal realmente ela pode te curar. Enquanto eu não creio na cura dos remédios de farmácia. Mas a gente vai continuar conversando sobre isso aí nos outros momentos, pessoal. Valeu aí pela atenção. Até mais.